Olá, tudo bem com vocês? Com a Pro, tudo bem, graças a Deus. A nossa aula hoje é de Geografia e Ciências, né? Hoje, dia 11 de 2020, né? Nossa aula de Geografia e Ciências. E vamos começar por Geografia da página 100 a 105. Os componentes da natureza. Então, nós vamos trabalhar hoje os componentes da natureza. Então, sabemos que em qualquer lugar da Terra, onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que contém, onde se encontra, como se apresenta, sua paisagem, quais as mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante de tudo isso. Para isso, ele precisa saber de orientação, relevo, água, clima, vegetação e ação do ser humano na natureza. Recursos naturais são elementos que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para sua sobrevivência e seu bem-estar e conforto. Então, recursos naturais, né, são para o nosso bem, para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto. A luz e o calor do sol, a água e o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. E esses elementos é para a nossa melhor qualidade de vida. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito. Então, esses são encontrados em maior quantidade e mais facilidade. Outros, como o petróleo e o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. Então, não é todo lugar do planeta que encontramos petróleo e diamante, só em algumas partes. Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele retiramos alguns minerais como o ouro, ferro, prata, bauxita e as pedras preciosas. Então, no nosso Brasil, nós encontramos muitas pedras preciosas, né? Aqui existia muitas pessoas, né, procurando pedras preciosas por encontrar, né, por ter facilidade aqui no Brasil. Esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita é produzido o alumínio, que é importante para a indústria. Então, a bauxita, ela produz o alumínio, que a gente utiliza muito. O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de outros móveis, por exemplo. Aí também o ferro é utilizado muito no nosso dia a dia. Conheça alguns minerais que retiramos do solo. Temos pedras semi-preciosas, ferro e argila. Argila é o barro mesmo. Sabemos da importância de todos esses recursos naturais. Por isso é preciso usar os recursos naturais como responsabilidade e inteligência. Se eles acabarem, será muito difícil para o homem continuar vivendo. A sobrevivência dos seres humanos depende dos recursos naturais existentes. Então, precisamos ter cuidado, né? Cuidar, porque se perdermos, né, nós perdemos a nossa sobrevivência aqui na Terra. Utilizando os recursos naturais. Em algumas paisagens, podemos perceber que há mais elementos da natureza que outros. Por exemplo, numa floresta existe muito mais elementos da natureza do que em centro comercial. Entretanto, a maioria das coisas do centro comercial foi feita com base em elementos da natureza. Se compararmos diferentes lugares do planeta, bairros, cidades, ruas, estados, países, veremos que todos os lugares têm paisagens e elementos naturais
diferentes. Isso quer dizer que nenhum lugar é igualzinho ao outro, embora muitos possam ser parecidos. Então, existe o centro comercial e existe a natureza, fazendas, roças, florestas. Embora o centro comercial não deixa de existir coisas que venham da natureza. A boa convivência. Cada lugar exige de nós um comportamento diferente. Isso quer dizer que em cada lugar há regras diferentes que nós precisamos nos comportar de acordo com essas regras. Fazemos silêncio na igreja, no cinema e nos hospitais. Dançamos em shows e festas. Vestimos-nos com roupas apropriadas quando praticamos esporte ou vamos à praia. É importante observarmos que cada lugar tem uma história, ou seja, todos os lugares sofrem transformações. Por exemplo, é possível que sua escola há muito tempo tenha sido uma floresta ou uma mata brasileira. Tudo o que fazemos, a natureza provoca consequência. Então, tudo que retiramos da natureza, mais tarde vamos sofrer aquela consequência de ter tirado algo da natureza, né? Muitos lugares onde nós moramos foi um dia um lugar que era mato e nós tiramos para construirmos. Esse tirar vai um dia prejudicar a nossa vida por ter tirado a natureza dali. Então, a natureza é uma parte fundamental na nossa história, pois se continuarmos a degradar ela, acabaremos com a nossa vida na Terra. Assim, como existem as regras de convívio social, existem regras de bom convívio com a natureza. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, com lixo, por exemplo. Então, devemos ter cuidado de separar o lixo, de saber onde jogar cada lixo, de não jogar tudo a qualquer lugar para termos um futuro melhor. Pois quando jogamos o lixo em qualquer lugar, prejudicamos de fato a nossa própria vida, porque perdemos parte da natureza. Então, é isso, a natureza, né? É muito importante e existe na natureza os recursos naturais. Aí temos agora a atividade. Junte as sílabas para formar frase. Oriente-se pelo quadro abaixo. Aí tem a numeração de 1 a 18 e você vai juntando os números e formando uma frase. O 4 e o 17, o 10, o 14, o 7, o 2 e o 9 vai formar. Aí você vai lendo e vai formando a frase. No final você vai ver que frase a gente vai formar para melhor viver na natureza. Pense e responda a seguinte pergunta. O que aconteceria se toda a água que existe na Terra acabasse um dia? O que aconteceria? Né? Com certeza não existiríamos mais aqui. Com certeza a vida na Terra seria acabada, porque não tem possibilidade nenhuma do ser humano existir sem a água. Encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. A Pro já falou lá na página 100 está falando sobre ele. Encontre no diagrama petróleo, água, granito, areia e diamante. Então, você vai procurar essas palavras no diagrama, certo? E olhe os objetos existentes na sua sala de aula e escreva 3 deles que foram fabricados com minério. Você vai colocar uma resposta pessoal. Marque com X apenas imagens dos elementos que fazem parte do reino mineral. Então, reino mineral, quem faz parte? A laranja faz parte? Garfo, a faca, o anel, o prego, qual deles faz? Você vai marcar 3 deles, viu? Que faz parte do minério. Observe as imagens a seguir, depois pesquise e escreva exemplos de materiais e objetos em que podemos encontrá-los. Você vai pesquisar o que é que podemos encontrar com ouro,
com alumínio e a argila, o que é que podemos encontrar sendo feito com eles? Você vai pesquisar na internet e vai copiar a resposta o que você pesquisou. E olhar na sala de aula o que existe na sala de aula que você encontrou com minérios, você pode colocar a resposta aí. Você vai observar, na sala de aula tem cadeira, tem mesa, tem os pés da mesa. Vai observar tudo isso. Tem lápis, tem caneta, tem borracha. Aí você vai olhar o que tem na sala de aula que foi feito com minério e vai colocar, certo? Colocar a resposta aí nessa linha. Essa resposta é pessoal, tá bom? Beijos e até a aula de ciências.